Pare de pedir para pessoas o que você deveria pedir para Deus. Quando a gente passa por uma situação, muitas das vezes, a gente tem a opção de poder falar para o nosso próximo ou desabafar com Deus. E a gente passa dificuldades na nossa vida, todo mundo passa, assim como eu, você que está assistindo esse vídeo. E quando a gente passa por essa dificuldade, a gente sente uma carência emocional de contar os nossos problemas para as outras pessoas, sendo que as outras pessoas não vai resolver o nosso problema. O nosso problema, quem vai resolver é Deus. E quando a gente não entende isso, quando a gente não entende que você precisa contar para Deus e não para as pessoas o seu problema, a gente sofre muito na nossa vida. Você que está assistindo esse vídeo, se você chegou até aqui, sabe, do fundo do coração, Deus tem uma palavra para você, sabe, Deus quer falar com você, então fica até o final desse vídeo, porque Deus ele tocou no meu coração muito forte para mim gravar sobre esse tema, então pode ajudar a transformar a sua vida uma palavra que você escutar. Quando a gente não não coloca nossa dependência totalmente em Deus, quando a gente acha que deveria contar para outra pessoa, quando a gente abre a nossa boca antes da hora, quando Deus promete algo e ao invés da gente pedir em oração, da gente conversar com Deus, a gente conversa mais com as outras pessoas dos nossos sonhos do que com Deus. Isso é o perigo, sabe? Às vezes a gente quer começar um projeto, ao invés da gente dobrar o nosso joelho e apresentar para Deus o que que a gente faz, conta para as pessoas. E por isso que muitas das vezes projetos na nossa vida não dá certo, sabe? Se você tem algo na sua mente, você que está assistindo esse vídeo, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, sabe? Não conta os seus problemas para as pessoas, porque essas pessoas que você conta os seus problemas, o ser humano ele é completamente falho. Sabe, talvez essas pessoas vão contar para outras pessoas e todo mundo vai saber do seu problema, menos Deus. Todo mundo que não pode resolver o seu problema vai saber do seu problema. Se você está passando por uma situação financeira difícil, não conta, sabe, para as pessoas que estão do seu lado o que que você está passando. Primeiramente, conta para Deus, porque não é as pessoas que te abençoam, mas sim Deus. Deus usa a vida das pessoas para te abençoar. E quando você entende isso, sabe, você vira totalmente uma pessoa dependente de Deus. Se você precisa ser um dependente, sabe, a situação não importa a dificuldade, não importa o leão que você precisa matar, sabe, não sei, talvez seja dificuldade com filho, com filha, talvez seja uma condição financeira precária, talvez seja um relacionamento, sabe, quase sendo destruído. Mas você que está assistindo, me escute, sabe, antes de contar para outras pessoas os seus sonhos, conta primeiro para Deus. Você não deve sair falando dos seus planos, dos seus projetos para pessoas que não devem saber. Nem todo mundo deve saber dos seus sonhos, dos seus projetos. Nem todo mundo precisa saber da sua vida, nem todo mundo precisa saber das suas dificuldades. Mas tem um, um Deus lá em cima que ele precisa saber de tudo que você está passando. Ele precisa escutar a sua voz de dependência. Sabe, Deus não age na sua vida quando você não conta. Como que Deus vai adivinhar que você quer que ele haja na sua vida se você não pede? Se você não dobra o seu joelho para orar, falar: Deus, eu estou passando por isso, isso e isso. O Senhor diz na sua palavra que o Senhor não deixa faltar nem para os animais do campo, nem para as aves que o Senhor criou. Por favor, Deus, me ajuda. Eu estou te pedindo, me socorre. Quando você entende isso, Deus age na sua vida, Deus usa as pessoas. Agora, quando você fica dependente de pessoas, quando você não é mais dependente de Deus e sim do ser humano, sabe, você perde totalmente o sentido. Você se frustra muito, porque pessoas são falhas, sabe? As pessoas, elas são completamente, sabe, muitas das vezes falsas, vão ser falsas com você. E você precisa aguentar isso. Aí eu te pergunto, como que você vai aguentar isso sem Deus? Não tem como. Não tem como você aguentar as dificuldades. O que seria de você se Deus não tivesse
eh, te dado ar para você respirar hoje, se o seu coração não estivesse batendo nesse momento, o que seria de você sem Deus? Se você estivesse andando na rua, um carro viesse e te atropelasse, o que seria de você? O que seria de você em meio às suas dificuldades se você não tivesse a mão de Deus? Se Deus não usasse pessoas para te abençoar, o que seria de você? Quando você está passando por um problema, ao invés de você contar para as outras pessoas, ó, eu vou falar um versículo da Bíblia, Filipenses no 4, versículo 6. Olha como diz Filipenses, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que significa? As suas dificuldades precisam ser reconhecidas diante de Deus. Sabe, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, uma roupa, uma comida, talvez um lar para morar. Sabe, notifica tudo a Deus primeiro, esquece as outras pessoas. Sabe, porque pessoas são falhas. A primeira oportunidade das pessoas te abandonarem quando você estiver no pior momento da sua vida, assim as pessoas vão fazer. Então comunica as suas dificuldades para Deus, que Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Deus vai começar não, ele já vai trabalhar. Porque quando você entende que a sua dependência precisa ser em Deus e não em pessoas, a sua vida muda completamente. Se você chegou até aqui nesse vídeo, sabe, eu espero do fundo do coração que eu tenha te servido, eu tenha te ajudado. Eu sou somente o carteiro, nada que sai da minha boca é eu mesmo que falo. Eu só entrego a minha vida ao Espírito Santo e ele fala com você. Sabe, se você chegou até o final desse vídeo, do fundo do coração, não tô pedindo isso aqui pra mim não. Sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações do vídeo, sabe? Porque Deus pode falar com você nos outros vídeos, Deus pode usar a minha vida, talvez você esteja passando por uma dificuldade e Deus pode usar a minha vida para falar com você. Então eu espero do fundo do coração que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para um amigo e seja dependente em Deus, porque a partir do momento que você ser dependente, Deus vai começar a mover as peças do quebra-cabeça. Deus vai te tirar dessa dificuldade que você está passando. Então nesse momento, agora, sabe, não deixa para depois, para amanhã, notifica as suas necessidades a Deus e fale assim: Deus, eu vou notificar as minhas necessidades somente em Ti. Eu não vou confiar mais em homem, eu não vou confiar mais em pessoas, eu vou confiar somente no Senhor, porque o Senhor é que vai mudar a minha história.